Pronto, continuando. Aqui a gente vai precisar fazer uma análise dos coeficientes, tá certo? Então, eu vou colocar aqui com vocês algumas equações de segundo grau. Vou colocar aqui, ó, exemplo 1. E diferente da equação do primeiro grau, que a gente não lidava ali muito com os coeficientes, que até o método de resolução ele era o de isolamento, aqui a gente vai precisar trabalhar com eles. Porque eu não sei se vocês se recordam, mas o discriminante, ele é b ao quadrado menos 4ac, a relação de Bhaskara também utiliza eles. Então, nós precisamos identificar bem os coeficientes de uma equação para a gente conseguir resolver e identificar as raízes. Então, aqui, ó, vou fazer essa primeira com vocês. O coeficiente A, ele sempre é o termo que multiplica o x ao quadrado. O B, ele é sempre o termo que multiplica a variável x. E o C é o nosso termo independente. Então, aqui nós temos o nosso A, o nosso B e o nosso C. Um cuidado que eu quero que vocês tenham é esse daqui, ó, do B. Eu não coloquei 10, eu coloquei menos 10. Vou colocar até aqui, ó, cuidado com o sinal. Se vocês estiverem resolvendo uma equação de segundo grau e tiver um elemento negativo, vocês precisam acompanhar ali o número. Então não é o 10, é o menos 10 que está ali. Aqui mais uma. Nós temos aqui o nosso A, o nosso B, o nosso C. O nosso A é o termo que está aqui, o B é esse e o C é esse aqui isolado. Nosso termo dependente. Ué, professor, mas o A, ele não tem A, não tem nenhum número aí. Tem sim. Quando ele não aparece, é porque o nosso número é 1. Então, nesse caso, você vai falar que o A vale 1, o B vale 5 e o C vale menos 6. Temos também as equações do segundo grau incompletas. Ela pode ser incompleta. Vou colocar aqui. Em C. Eu já vou colocar aqui o exemplo 4. Ou ela pode ser incompleta em B. Quando ela for incompleta, você ainda assim tem como identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Vamos aqui focar no exemplo 3, tá? O nosso A vale menos 1, perceberam? Aqui, ó, menos 1. O nosso B, ele é o 10. E como não tem termo dependente, vocês vão atribuir que o C vale 0. Então, não apareceu, ele é 0. E aqui, esse é o A. Só que o 8, se você reparar, o 8 é o termo independente, ele não está acompanhado com o X. Então, ele é o C. Nós não temos o termo de variável X. Por quê? Porque o nosso B assumiu o valor de 0, e aí 0 vezes x zerou tudo. O x sumiu ali da equação. Então, nós temos que o nosso A vale 2, o B vale 0 e o C vale 8. Então, são alguns cuidados que vocês têm que tomar, tá? Já é a primeira parte aqui importante. Primeiro cuidado, os números negativos, cuidado com o sinal, porque quando tiver negativo, vocês têm que colocar o negativo ali. Quando não aparecer nenhum número ao lado da letra, é porque subentende-se que o número é 1. Então, se aparecer menos x, então vai ser menos 1. X ao quadrado, então vai ser 1. Agora, se não aparecer nada, se não aparecer nem letra, nem nada, é porque o coeficiente ele é 0.
E aí nós temos as equações do segundo grau incompletas, que ela pode ser incompleta em B ou incompleta em C. Bastante coisa, né? Estamos ainda na primeira parte. Vamos lá, simbora. Eu vou falar aqui das raízes com vocês. As raízes da equação, como o próprio nome diz, elas são elementos que, ao substituir o valor de x, você encontra uma sentença fechada verdadeira. Ou seja, você encontra um valor que, nesse caso aqui, ó, todas as equações elas estão igualadas a zero. Então, a raiz, ele é um termo que você vai substituir ali e vai zerar. Isso é raiz. Agora, a gente vai ficar substituindo ali o tempo todo, ficar jogando valores para tentar identificar as raízes? Não. Nós temos um passo a passo. Como que são esses passos? Vamos lá. Primeiro passo, vocês vão destacar os coeficientes, que foi o que a gente fez ali no slide anterior. Calcular o discriminante. Como segundo passo. O terceiro passo é a relação de Bhaskara. E uma curiosidade aqui para vocês. Curiosidade sempre bom. Vocês aprenderam lá no Fundamental que a relação de delta e Bhaskara, não foi? Vocês aprenderam isso, não foi? Esse nomezinho, né? Bhaskara. Então, vocês sabiam que só aqui no Brasil, cara, que a gente chama de Bhaskara? Mas em nenhum lugar do mundo, cara. E outra coisa, quem é Bhaskara? Não existe, cara. Não existe esse matemático, cara. Não existe ninguém na história chamado de Bhaskara, cara. Tipo, existe Newton, existe Pitágoras, agora Bhaskara não existe, não. Foi um nome que foi criado, entendeu? Aleatoriamente. E um foi copiando o outro, cara. Então não existe, cara. E a gente usa até hoje essa parada. Que bizarro. Eu vou treinar com vocês aqui, mas a gente vai chamar. Eu vou treinar aqui com vocês essas relações, nessas equações aqui. Então a gente vai fazer passo a passo, bonitinho e tal. E aí depois eu vou reservar um tempo para ver com vocês as equações incompletas, porque também é importante. Então nós temos aqui, ó, determine as raízes das equações de segundo grau abaixo. Vamos resolver o primeiro. A letra A, ela é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Qual é o primeiro passo? Identificar coeficientes. Então vamos aqui. O nosso A, o nosso B, o nosso C. O nosso A vale 1, o B menos 5 e o C vale 6. A primeira relação é o nosso discriminante, e nós utilizamos a letra delta, é a letra grega chamada delta, por isso que a gente chama delta, mas o nome da relação é discriminante. E acreditam, o concurso ele cobra esse nome, ele não fala relação de delta. Tá? Ele fala o discriminante da equação. Ele é calculado fazendo b ao quadrado menos 4ac você vai substituir o b, o a e o c pelos valores que estão ali. Então, o b é menos 5, coloquei ali menos 5 ao quadrado. O a vale 1, o c vale 6. E aqui nós vamos calcular. Menos 5 elevado ao quadrado vai dar 25.
Ah, professor, mas ele está negativo. Sim, mas todo número negativo elevado ao expoente par, ele fica positivo. Isso aqui é a mesma coisa que calcular isso, gente. Negativo vezes negativo, positivo. Então, independente se for menos ou mais ali no B, você vai jogar resultado positivo. E aí, ó, 4 vezes 1, 4, 6 vezes 4, 24. Então, seu discriminante deu 1. E aí vem a relação de Bhaskara. Nós vamos novamente substituir os valores. Uma atenção especial para esse menos B. O nosso B ali é menos 5. Na relação é menos o B. Então, isso aqui vai ficar menos 5. O delta vale 1. E o A vale 1 também. Menos 5. Aqui vai ficar 5. Raiz quadrada de 1 vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Nós temos, então, como raízes. Vou colocar aqui, ó, raízes. Primeira raiz, você considera o resultado positivo, sinal positivo. Segunda raiz, você considera o negativo. E esse é o conjunto de solução. Pronto. Uma vida pra fazer. Ô, professor, Professor, pode tem falar. um. Eu não estou me recordando, mas você consegue achar por soma e multiplicação, né? Sem fazer o Sim, Bhaskara, né? sim, aqui, ó. Ó, se você, a gente vai avançar aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó. Eu vou ensinar, pô. Claro que eu vou ensinar, Cláudio. Isso aqui é mais na frente, né, cara? Fica Não, tranquilo, vou beleza, ensinar. beleza. Não, fica calmo, João, calmo. Vou ensinar também, pô. A gente vai treinar. É porque, vamos lá, o que acontece? Você pode fazer a soma em produto, só que tem equações que você não consegue, tá, meu amigo? É igual aquele meme Sim, do Silvio sim. Santos, não, não consegue, né, cara? Não consegue, né? É, não dá. Então, de qualquer maneira, a gente tem que, pelo menos, treinar um pouquinho ela, cara. E tem equações também que as raízes são fracionárias, então tem pra onde correr não, meu amigo. Tem que pegar esse trem aí. Falar igual vocês, tem que dominar esse trem aí. Eu vou pegando as turmas, eu vou pegando as manias de cada região. Aí quando eu falo muito com paulista, eu pego o jeito de falar deles, que já é Minas, daqui a pouco eu tô falando trem, esse trem aí. Vamos treinar mais um pouquinho. Vamos aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0. Treinar, pô. Vamos lá. Inclusive, eu tô achando que na próxima semana eu vou destinar a fazer questões, entendeu? Porque esse assunto é muito grande, cara. E ele vai dar uma base muito grande para função, somente função quadrática. Vamos aqui de coeficientes, ó. O A vale 1, o B vale 6, o C vale 9. A gente vem aqui agora em deltinha. B ao quadrado menos 4AC. Ó, 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. 6 vezes 6 vai dar 36. 4 vezes 9, 36 também. Aqui vai ficar negativo. E o nosso delta deu igual a 0.
Isso é perfeitamente possível, tá? Não tá errado o delta igual a zero. Na verdade, ele facilita, porque quando a gente joga aqui na relação de Bhaskara, um delta igual a zero, ele elimina essa raiz. Por quê? Raiz quadrada de zero é zero. Então aqui vocês vão ficar só com o quê? O oposto do B, menos 6, dividido por 2 vezes 1. Então vocês vão ter uma única raiz. Apenas o menos 3. Legal, né? Deixa eu analisar aqui. Pronto. Então percebam que equação de segundo grau, vocês podem ter duas raízes, uma raiz, e a gente vai ter o caso também de não ter nenhuma raiz. Aí depois a gente vai entender qual é o indicador. O que na equação indica que se você vai ter duas, uma ou nenhuma raiz? A gente vai fazer nesse caso aí, ó. X ao quadrado menos x mais 4 igual a zero. Raízes não, coeficientes, vamos aqui. 1 menos 1 e 4. Vamos na relação de delta. B ao quadrado menos 4ac. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 4. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Isso aqui vai ficar menos 16. Resultado, menos 15. E aqui vocês param. Não dá para continuar a conta, que seu discriminante foi negativo. Discriminante. Quando o discriminante é negativo, e você vai jogar aqui nessa relação, você tem problemas. Que aqui ficaria desse jeito, ó, gente. Eu não vou fazer esse cálculo aqui, tá? Na verdade, já era para ter parado ali, no delta. O problema está aqui. Raiz quadrada negativa. Vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Só beber uma água. Quem já começa a falar 2 horas seguidas aí, vai ficar muito seca. Então, o que acontece? A raiz quadrada negativa, ela não é um número real. Ela não está definida para os reais. Não tem como você obter uma raiz quadrada de um número negativo. Porque a raiz quadrada é a relação inversa da potência. Então, ó, deixa eu salvar aqui. Vou pegar um quadro branco qualquer para vocês entenderem. Se eu tenho 2 ao quadrado, o meu resultado dá 4. Se eu faço menos 2 ao quadrado, o meu resultado também dá 4. Então, a raiz quadrada de 4, ela é definida como resultado positivo, entendeu? Desse cálculo. Então, nós chegamos aqui em 2. Ela é definida como resultado positivo. Se você tiver x ao quadrado igual a 4, aí sim você tem como resultado mais ou menos raiz de 4, que é mais ou menos 2. A situação é diferente. Aqui, nós estamos trabalhando com raiz quadrada. E a raiz quadrada ela é definida como número real positivo que, ao ser elevado ao quadrado, dá o resultado do cara ali dentro. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, porque se eu elevar 2 ao quadrado, meu resultado é 4. Quando eu trabalho com equação já é uma jogada diferente. Na equação, eu pergunto,
que número elevado ao quadrado dá 4? E aí você tem o 2 e o menos 2. Então tem essas diferenças, tá? De raiz para equação. E são coisas que vocês vão levando do fundamental para o ensino médio, aí chega aqui agora, e vocês, pô, mas por que raiz eu não posso colocar mais ou menos 2? Então, raiz é uma coisa. A definição de raiz é um número real positivo que ao ser elevado ao quadrado, dá o resultado ali de dentro. Enquanto a equação, ela está fazendo uma pergunta para você, que é a seguinte: quais são os números que elevados ao quadrado dão a ele? Então, são coisas diferentes. Nós utilizamos a raiz para resolver equações. Então, a raiz é uma ferramenta para resolver equações. É diferente. E por que não existe raiz negativa, raiz de índice par negativa? Porque se você tiver, por exemplo, raiz de menos 4, qual é o número que elevado ao quadrado que dá menos 4? Aí você vai falar que é menos 2, mas menos 2 ao quadrado dá 4. Então não está definido. Entenderam? Não está definido. Existe sim um resultado para a raiz quadrada de menos 4, mas aí existe um conjunto chamado conjunto dos números complexos, que é visto geralmente na terceira série do ensino médio. Não sei qual é a base, qual é o conteúdo programático aí de Minas, tá, gente? Das escolas e tal. Não sei se vocês viram isso no ensino médio. Inclusive, números complexos está até caindo, tá? Estão até cogitando tirar da base nacional comum. Mas existe os números complexos e neles você trabalha com as raízes de índice par negativas. Mas é isso, entendeu? Em resumo, tá, professor, você falou, e aí? Em resumo, como o concurso de vocês não tem números complexos, tá resolvendo ali um discriminante. Chegou no discriminante negativo, parou, para tudo. Não tem raiz real. Então aqui você já chega e coloca aqui, ó, solução vazio. Não tem raiz real, não tem nada que eu possa fazer. E aí meio que vocês já estão percebendo o que está acontecendo, né? O discriminante é quem discrimina. Ele é quem determina a quantidade de raízes que uma equação vai ter. Então nós temos aqui, eu coloquei um quadro aqui para vocês, ó. Com base nos exemplos anteriores, nós podemos concluir que temos 3 situações nas resoluções de equações de segundo grau. Quais são essas situações? Primeira situação, um delta positivo, e aí você tem 2 raízes reais e distintas, tá? E aí o delta igual a zero, que a gente chama de uma raiz ou uma raiz dupla. Depois eu explico para vocês por que de raiz dupla. E a terceira situação, que é um delta negativo, que nós não temos nenhuma raiz real, ou 2 raízes complexas, que vem aí de números complexos. Tudo bem? Essa análise é importante. É bom saber. Principalmente quando a gente for trabalhar com função quadrática. Bom, falei pra caramba aqui com vocês. Vamos fazer um bate-pronto daquilo que a gente já viu até agora. Tá? Eu tô falando. Parece que é muita coisa. Então vamos voltar aqui. Fazer um resumão. Primeiro ponto. Equação de segundo grau. Ela é definida como... Deixa eu ampliar aqui. Ela tem essa cara. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tem que estar igualado a zero. A, B e C são coeficientes. Uma informação importante que eu não coloquei aqui, mas já vou destacar, ó, importante. O A não pode zerar em equações de segundo grau. Eu vou falar isso mais com vocês quando a gente entrar em função quadrática, tá? A gente vai ter um tópico que se chama condição de existência.
Então eu vou trabalhar com vocês com a condição de existência, de funções de segundo grau, tudo bonitinho. Depois, avançando, nós temos aqui a análise dos coeficientes, cuidado com o sinal, cuidado com as equações incompletas. Se verificar que a equação ela é incompleta, só tem 2 termos, é porque um dos coeficientes é 0. Então cuidado com isso, tá? E cuidado também com os negativos. Nós temos aqui como obter as raízes utilizando a relação de discriminante e Bhaskara, delta e Bhaskara. Então, temos essa daqui, e eu vou colocar aqui também para vocês, ó, que deltinha é b ao quadrado menos 4ac. Vamos salvar. E aqui eu coloquei os passos, tá bom? Destacar os coeficientes, calcular o discriminante, jogar tudo na relação de Bhaskara e ir fazendo. Cuidados na hora de calcular o discriminante. Quando você faz b ao quadrado, o seu resultado ele sempre vai dar positivo. E um cuidado especial também aqui, na parte do sinal, tá bom? Porque você está fazendo a multiplicação de 3 números. Passou uma moto aqui agora, foi mal barulho não. Você está fazendo a multiplicação de 3 números, então temos que ter cuidado com essa parte ali também. Essa aí talvez seja a parte mais chatinha, né? Que você tem menos b, mais ou menos raiz, sobre 2a, tem fração, tem tudo que a gente não gosta, mas um pouco de cuidado aí também é sempre bom, tá? Treinando, vocês vão conseguir fazer mais rápido, vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças todo. Essa relação é muito receita de bolo, tá? É receita de bolo, sempre é feito da mesma forma. E aí, com base nesses 3 exemplos, nós percebemos que existem 3 situações. Uma situação que tem 2 raízes, uma que tem uma única raiz, outra que não tem nenhuma raiz real, e isso é definido pelo discriminante. Então, só nesses slides a gente já viu coisa pra caramba. Faltou falar com vocês de raiz dupla, né? Só uma curiosidade. A segunda situação ela é conhecida como raiz dupla por causa do assunto de polinômios. Quando você fatora uma equação de segundo grau, você acha a sua forma fatorada como aparecendo 2 termos. Então eu vou explicar aqui para vocês, ó. Tá vendo essa daí? X ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0. A raiz foi menos 3, não foi? Se eu for fatorar essa expressão, eu escrevo ela desse jeito. Ó, perceba que se eu multiplicasse aqui, ó, x ao quadrado, 3x, se eu multiplicar aqui de novo também, ó, 3x mais 9, ia chegar na mesma expressão, tá vendo? Mesma coisa. Essa aqui nós chamamos de forma fatorada, porque ela tá separada, tudo bonitinho. Tá separada em termos. E se você reparar, a raiz, ela foi menos 3. Olha só os termos que apareceram aqui. Então, o 3, ele tá aparecendo 2 vezes, por isso que a gente chama de raiz dupla. Apesar de ser uma única raiz, ele aparece 2 vezes na forma fatorada. Por isso que algumas bancas consideram que o delta igual a 0 é raiz de duplicidade, porque ela está aparecendo ela está aparecendo duplicada na análise. Consegui ser claro, gente, nesse ponto? É porque é muito assunto, entendeu? Aí pega assunto de polinômios, pega dali, pega daqui. E por que eu estou explicando essas coisas para vocês? Tem questões que são teóricas. Aí o cara pode te dar uma relação e aí pedir a análise da raiz. Ao invés de ele colocar que é uma única raiz, ele pode colocar que é uma raiz dupla, ou raiz de duplicidade. Por isso que eu tô destacando esse ponto, tá, gente? E o motivo é que quando você coloca na forma fatorada, ela aparece duplicada. Aparece 2 vezes. Tá bom? Chateado comigo não. Porque eu já fiz muita questão de concurso já, então eu já sei que eles gostam de pegar esses pontos, entendeu?
Vamos lá. Continuando. Chegamos na parte legal da aula. Vou até tirar aqui o carregador. Essa parte legal é a seguinte. Tudo ali que nós fizemos, não é que tenha sido inútil, tá? Não foi inútil, muito útil. Mas nós treinamos o Delta e o Bhaskara. E existe aí um método alternativo da gente chegar ali nas raízes. Essas relações, elas servem para o seguinte, essas relações aí que eu vou colocar para vocês. Vocês obtêm informações das raízes sem precisar calcular as raízes. E com essas informações, você meio que consegue identificar elas. Então vamos lá, ó. Vou pegar essa primeira. Isso aqui que eu vou fazer é só para vocês entenderem o porquê de ser menos b sobre a, tá bom, gente? Vocês não ficarem assim, por quê? As raízes de uma equação não são dadas por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Eu posso escrever a primeira equação como sendo dessa forma, e eu posso escrever a segunda equação como sendo dessa forma aqui. A segunda raiz, perdão. Um positivo e o outro negativo. Se eu for somar as duas, eu vou ter menos b mais raiz de delta menos b menos raiz de delta, tudo sobre 2a, porque elas têm o mesmo denominador. E olha que legal. Mais raiz de delta cancela com menos raiz de delta. Menos b com menos b vai dar menos 2b sobre 2a. Simplifico 2 com 2, sobra só menos b sobre a. Então você pode calcular a soma das raízes de qualquer equação do segundo grau simplesmente pegando o oposto do b e dividindo por a. Então você não precisa fazer discriminante, você não precisa fazer delta, você não precisa fazer Bhaskara, não precisa fazer nada disso. Só pegar ali aquele coeficiente, dividir pelo outro, você encontra a soma. E aqui, com a relação do produto, que é C sobre A, que é essa que eu falei ali com vocês antes da gente começar a nossa aula, que eu não iria fazer a demonstração, que essa é um pouquinho mais demorada, vocês conseguem encontrar o produto. E por que vocês precisam aprender isso? Primeiro, porque tem questões que trabalham com a soma e o produto, eles pedem a soma das raízes, ele pede o produto das raízes, e vocês conseguem também encontrar as raízes de uma equação de forma muito mais fácil. Vamos treinar aqui um pouquinho? Primeiro a gente vai para a parte boa, que é encontrar as raízes, tá? Eu vou só pegar mais os quadros brancos aqui. Vamos lá. Primeiro exemplo. Vou pegar aquela primeira equação que a gente trabalhou lá. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A gente fez delta, fez Bhaskara, fez um monte de coisa. Vamos fazer análise dos coeficientes. Eu vou agora usar as relações de soma e produto. A soma das raízes vai ser menos b sobre a. Então, ó, o oposto do b. Se o b é menos 5, o oposto vai ser 5. Nosso a vale 1. Então vai dar 5. Agora o produto, que é c sobre a. Então a soma das raízes dá 5 e o produto dá 6. Agora você vai ficar pensando em dois números que a soma dê 5 e que a multiplicação entre eles dê 6.
Então, ó, 1 mais 4 dá 5. Mais 1 vezes 4 dá 4. 2 mais 3 dá 5. E 2 vezes 3 dá 6. Então essa aqui, ó, não serve, não bateu. Mas essa daqui bateu. Então as raízes são 2 e 3. Vamos conferir? Aqui, ó. 2 e 3. Sem precisar fazer aquelas contas todas. Professor, isso vale para qualquer equação? Vale. Qualquer equação dá para vocês fazerem soma e produto. Às vezes as raízes elas não são muito simpáticas, né? Mas todas as equações dá para vocês fazerem soma e produto. Aqui, ó, mais um exemplo. X ao quadrado menos 8x mais 7 igual a 0. Aí você vai fazer aqui, ó, soma menos b sobre a. Sempre o oposto do b, tá bom, gente? Então, se o b tá negativo, você vai jogar positivo. Produto é c sobre a. E agora você vai pensar em dois números que a soma dê 8 e o produto dê 7. Bateu. Ó que lindo. Eita, tô batendo no microfone toda hora. Deixa eu botar aqui até mais em cima, assim. Bem mais rápido do que fazer delta e básica, né? Bem mais rápido. E uma coisa boa é que as questões que caem em concurso, elas ou você consegue achar as raízes de forma muito rápida, utilizando soma e produto, ou às vezes não tem nem raiz real. Não dá para você resolver obtendo raízes. Pô, professor, por que você falou isso? Então, não tem um meio termo, sabe? Geralmente em concurso é o quê? Ou você tem as raízes são muito bonitinhas, ou seja, você vai conseguir encontrar por soma e produto, ou aquela questão, você não consegue nem por delta e bhaskara. Ué, como assim, professor? Ué, quer que eu mostre um exemplo para vocês? Ainda tá no pique, gente? Estamos chegando aí na terceira hora. Tá no pique ainda? Todo mundo bem aí? Bora! Bora, tá todo mundo quietinho, todo mundo. Ah, supletivo, supletivo. Aqui, ó, seguinte. Vamos supor essa daqui. A gente não vai resolver ainda ela, tá? Não vamos resolver. Eu só vou fazer a leitura e eu vou. Para vocês entenderem o que eu falei anteriormente. Porque pô, parece que eu sou um maluco, cara. Como assim? Ó, a equação tem duas raízes reais. Se bem que ele já falou essa bodega, né? Tá. Vou pegar essa aqui, porque ela não fala raiz real. A metade da diferença entre a maior e a menor raiz. Gente, e se quando você for calcular esse delta aí, o delta dê negativo? Como é que tu faz? Porque delta negativo você não obtém raiz. Porque as raízes são o quê? As raízes são complexas. Mas tem como você calcular a soma, o produto, a diferença. Na real, as raízes existem. Elas só não são números reais. E aí? Como é que tu faz? Aí você precisa daquelas relações. Então tem questões que você sai por soma e produto de forma linda, que é o que geralmente acontece, e tem outras que nem por delta e baixa que você vai conseguir resolver. Que aí você tem que usar as relações. Entenderam agora que eu comentei com vocês? Então tem questão que não sai, nem por delta e baixa. Acabei batendo aqui um pouquinho. Foi. Vamos treinar mais uma dessa? Que eu botei um espaço aqui. Vambora! Pra cima!
Deixa eu pensar aqui. Vou botar. Vamos aqui, ó, soma. A soma tem que dar menos B sobre A. 4 dividido por 1, 4. E o produto é C sobre A. Deixa eu apagar aqui, que ficou meio esquisito. Vai ser menos 12, tá bom? Uma atenção, quando o produto ele dá negativo, uma multiplicação para dar negativa, ela tem que ter sinais opostos, gente. Então significa que uma raiz vai ser mais e a outra vai ser menos, tá bom? Porque se a multiplicação está dando negativa, é porque os números são sinais opostos, tá? Então, na hora que a gente for fazer a soma, eu tenho que pensar, na verdade, num número positivo. Olha só, eu tenho que pensar num número positivo com um número negativo que dê 4. Então, eu tenho que pensar numa diferença, galera. Uma diferença que dê 4. Então, eu posso colocar aqui como candidato só 5 menos 1. Só que 5 vezes menos 1 dá menos 5, não bateu. Entenderam a ideia? Estão entendendo? Ó, 6 e menos 2. 6 vezes menos 2 dá menos 12. Aí esse daqui bateu. Então, quando o produto dá negativo, vocês têm que pensar que os números têm o quê? Sinais opostos. Então, a soma, na verdade, vai ser a diferença, né? É isso. Então, as raízes são 6 e menos 2. Tá? Falei pra vocês que é muita coisa, cara. Muita teoria, cara. Equação de segundo grau. Bom que a gente tem tempo, cara, pra dominar. A gente ainda tá em dezembro. Não sei quando você tá assistindo essa aula, mas essa aula tá sendo realizada em dezembro. Bom, gente, mas a parte teórica praticamente já foi. Tá bom? Professor, quando a equação ela é um número maior, por exemplo, assim, né? 8x, você pode ir simplificando ela também, né? Para ela chegar no número menor e depois ficar mais fácil até para achar a soma do produto. Pode, pode. Eu vou até pegar um exemplo aqui, tá? Que você falou foi bem interessante. Tá bom? Vou pegar aqui uma equação. Um negócio que eu tenho que pensar numa. Vou pegar uma dessas aqui. Eu vou pegar uma mesma, tá? Só para facilitar aqui a minha vida, tá bom? Ó, se fosse, ó, 3x ao quadrado. Assim, ó. Tá vendo? Nosso coeficiente A ele vale 3, o nosso B ele vale 24, C vale 21. Aqui vocês podem fazer de duas maneiras, tá bom? Você pode seguir o que o Cláudio falou, ó, reparar que todos os coeficientes aqui eles são múltiplos de 3, eles fazem parte da tabuada de 3. Então tu divide tudo por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, então só sobra x ao quadrado. Aqui 8x, e ali mais 7. E aí deu o mesmo resultado aqui, ó. Eu peguei a mesma equação, tá? Só multipliquei ela. Opa. Então essa aqui é a primeira forma de você trabalhar. Tá? Você trabalha assim. Uma outra forma é você ir direto para a soma, cara. Como assim? É porque a soma é menos B sobre A. Então a soma vai ficar, ó, 24 sobre 3. 3 vezes 8, 24. A soma dá 8.
Então, se você for fazer por só no produto, Cláudio, você não vai precisar simplificar, cara, porque você divide por A. E aí tu vai olhar só para esses caras aqui, sacou? Entendi. Uhum. Show de bola. Show. Por isso que eu falei, pô, o que você falou foi bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. Pô, deixa eu pegar mais um quadro aqui. Maneiro, maneiro. Eu nem ia destacar esse ponto, não. Eu ia passar. Porque ser professor não é tão fácil, não, cara. A gente vai explicando assim os assuntos, cara. É claro que eu tenho um material que me dá um norte, né, do que eu vou falar em cada ponto, mas tem muito detalhe, cara. É muito detalhe. Tem Não, esse então, detalhe. eu sei desses bizu aí, né? Porque eu tava no curso do Otávio no ano passado também, né? Então lá se dá muito bizu, né? Pô, E o cara, ano né? passado, por incrível que pareça, eu não entrei na PM por causa de matemática. E mesmo Ah, estudando muito. Fiquei em matemática. Se eu tivesse ido bem em matemática, eu tinha entrado. Eu fiquei mas, por duas gente, questões. Duas ou mas, uma, assim. mas Cláudio, isso aí é algo que eu falo, cara. Falar um pouquinho. Mas não tem problema falar do Otávio. Otávio tem uma relação muito boa com ele. O Otávio ele me procurou no início do ano. Cara, a diferença do conteúdo programático, que teve alterações ali significativas no edital da PM, o que eles fizeram com matemática, cara? Pô, vocês estudavam só estatística, entendeu? Gráfica. Gráfico, porcentagem, aí tinha um pouquinho de probabilidade também, variância, desvio padrão, desvio médio. Pô, cara, desculpa falar aí, pô, professor, eu acho difícil pra caramba. Não, gente, comparado ao edital que a gente tem hoje, nossa, PM Minas é muito matemática, cara. Cobrava só estatística ali. E aí, cara, agora ela tá cobrando equação de segundo grau, logaritmo, meu irmão. Então não é assim, pô, cara, eu fui muito mal em matemática. Você e quase todo mundo, filho. Porque a galera ela tava se preparando para uma prova, e aí ela avisou 3, 4 meses antes, o negócio assim, deu até um prazo maior, mas avisou com uns 3, 4 meses antes, aí, gente, agora vocês vão ter que estudar logaritmo, agora vocês vão ter que estudar função exponencial, agora vocês vão ter que estudar sequência, agora vocês vão ter que estudar raciocínio lógico. Agora, assim, cara, assim, no seco, não deu nem. Desculpa o termo aí, ainda mais que vai pro YouTube isso aí, mas, pô, no seco assim, cara, toma, É muita coisa mesmo. não vim nem pra jantar, sabe, antes, pô, deu um vinhozinho, já foi assim, pá, que isso, cara, foi muito sinistro. Então, um trabalho assim, entendeu, é feito ao longo do tempo, cara. Não dá pra você, é muito difícil você, pô, sair do zero em 3 meses e vou conseguir acertar tudo. Não, cara, eu sou realista, eu sou pé no chão. É, Eu quero gabaritar matemática em PM Minas. 3 meses eu consigo? Vai depender da sua base. Se a sua base for aquela base que você tem dificuldade até em fazer divisão, não vai conseguir. Agora, não, eu tenho uma base boa, eu fiz o ensino médio na moral, tal, eu conheço mais ou menos os assuntos, só preciso pegar a manha. Ok. Ah, professor, então tá falando para eu desistir? Não é isso. Eu só tô falando o quê? São 10 questões. Eu garanto uma coisa. Fazendo curso na moral, estudando na moral, mesmo você partindo de um nível muito baixo, você consegue acertar pelo menos 5, 6. Porque não vai ser só o logaritmo que vai cair. Não vai ser só a probabilidade, o problema de contagem. Vai cair regra de 3. No ano passado caiu. Melhor, esse ano, início do ano. Caiu regra de 3. Caiu estatística. Caiu raciocínio lógico, que não precisa de conta. Eu falei 3 assuntos aí que não precisam de conta, de 10. É verdade. Então é isso, entendeu? Então você vai conseguir ter um bom rendimento. Só que se você é ruim em matemática, e eu sou extremamente honesto, se você é péssimo em matemática, você tem que fortalecer a sua base e se garantir nas outras. Agora, professor, sou mais novo, vou tentar até passar. Ótimo. Então a gente vai fazer um trabalho que em matemática vai ser seu ponto forte, meu querido. Você vai acertar 9, 10 de 10. E é perfeitamente possível. Que não é uma prova que eu analisei a prova da PM, a de soldado, de oficial, não é uma prova difícil.
A dificuldade em matemática é que eles colocaram muitos assuntos, mas quando você analisa o assunto em si, ele não é difícil. Então, como assim? Eu posso pegar, por exemplo, uma questão de porcentagem e botar ali na PM Minas. E eu posso colocar uma questão fácil, mediana e difícil de porcentagem. Eles não botaram nenhuma questão difícil dos tópicos. Não entraram questões difíceis. Mas qual foi a dificuldade da prova? É porque você tinha que estudar volume, você tinha que estudar log, você tinha que estudar estatística, sequência, probabilidade, um pouco de análise combinatória, raciocínio lógico. Então a dificuldade é que você diz, meu Deus, esqueci a fórmula. E aí que pegava. Então não é que as questões foram difíceis. A dificuldade estava na amplitude de assuntos que vocês tiveram que estudar. Aí tornou a prova difícil. Que graça a Deus, né? Que bom, né? Porque já pensou se por amplitude e ainda cada questão. Não, aí é filme de terror. Então, gente, vamos estudar os assuntos, entender como é que funciona, entender o básico de cada ponto, fortalecer as bases, vocês vão conseguir, com certeza, tirar uma nota muito boa, muito boa. Matemática não vai ser problema, não. Tipo essa aí, ó. Mais uma aqui pra gente fixar. E eu trouxe mais questões, hein? Trouxe aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, um monte de coisa. Tem mais coisa pra gente falar hoje. Soma o produto das raízes da equação. A gente já brincou pra caramba disso, então vamos aqui. Nós temos o A, o B e o C. Tem que determinar os coeficientes primeiro, tá? Então, o A vale 3, o B vale menos 6, e o C vale 4. Professor, posso fazer isso que você falou anteriormente, de simplificar tudo? Infelizmente, não. Porque aqui, ó, o 3 e o 6 daria para você dividir por 3, mas o 4 não é divisível. E não dá para você dividir por 2 porque o 3 é ímpar. Então, não dá. Não tem um fator comum ali que você possa dividir. Então, já vai direto para a relação. Ó, o oposto do B. 6 dividido para 3 vai dar 2. E o produto, 4/3 e fica por aí, tá? Se acontecer alguma... Por que coloquei esse item, né? Às vezes, você pode tentar ali resolver uma questão de equação de segundo grau por soma e produto, e acontece de você achar uma fração e tudo mais. Eu não recomendo, se você achar ou a soma ou o produto uma fração, que não dá para você dividir e tal, não recomendo tentar ficar achando as raízes. Eu recomendo já ir para delta e bhaskara, tá? Então, nesse caso aí, se fosse realmente para achar as raízes, delta e bhaskara. Inclusive, ó, 6 vezes 6, 36, 4AC, 3 vezes 4, 12. Você ia chegar num discriminante negativo. Vamos ver? Vamos fazer aqui rapidinho? Ó, só por curiosidade. Ó, se eu fosse pro delta, aí seria menos 6 ao quadrado, né? Isso B, menos 4AC. 36, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. Então ficaria menos 48. Então o resultado é menos 12. Tá vendo? Não possui raiz real. Então, se fosse uma questão que você precisasse trabalhar com as raízes, você achou a soma igual a 2, o produto igual a 4/3. Você ia ficar batendo cabeça tentando achar a raiz e não iria conseguir. O delta dá negativo, ela não possui raiz real. Então, essa soma e esse produto é porque você está somando e multiplicando números complexos. E o resultado está dando números reais. Parece estranho o que eu estou falando para vocês, né? Parece uma maior bizarrice, né? Mas olha só, pra vocês compreenderem o que eu estou falando.
Nós temos os conjuntos naturais, não é isso? Quais são os conjuntos naturais? O 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai. Infinito. Nós temos os inteiros. -2, -1, 0, 1, 2 e por aí vai. Que é a inclusão dos negativos. Se eu pegar um número inteiro, -2, e multiplicar por um outro número inteiro, -3, o resultado também vai ser um inteiro, o 6. Só que o 6, ele também é natural. Então você fez uma multiplicação entre números inteiros que deu como resultado também um número natural. Voltando para cá. O produto é multiplicação. Você está fazendo a multiplicação de números complexos, está dando 4/3. 4/3 é um número complexo, porque o número complexo ele engloba todos os conjuntos, mas ele também é um número real. Então é a mesma ideia que está ali por detrás, tá? É estranho eu falar de um conjunto sem especificar o conjunto, né? Mas faz parte, né, gente? É só para vocês entenderem que vocês podem ter uma soma em um produto que bate números, entendeu? Que poderia ter um resultado, mas na verdade você não vai conseguir achar. Essa daqui é muito boa, tá? Isso aqui eu vou dar um bizu muito bom para vocês. Eu vou adiantar um assunto de função quadrática para vocês. Olha só, todo mundo, ó, prestem muita atenção nisso aqui que eu vou explicar. Muita atenção mesmo, mesmo. Tem como vocês encontrarem equações do segundo grau ou formarem equações do segundo grau através das suas raízes. Somente delas. A forma fatorada é essa daqui, ó. A x menos x1, x menos x2. Essa é a forma fatorada. Esses caras daqui são as raízes. Esse daqui é o coeficiente A, normal. Analisando cada um dos itens ali, vocês conseguem perceber que o coeficiente A é 1, não é? No nosso exemplo, o A vale 1. E essas são as raízes. Então, o nosso x1 vale 2, x2 vale menos 3. Para resolver esse item, é só jogar na forma fatorada. 1 vezes x menos 2, x menos 3. Aí fica x mais 3. Faz uma distributiva. X vezes x, x ao quadrado. Esse 1 você pode ignorar, tá? X vezes 3, 3x. Agora multiplica o menos 2. Menos 6. E aí você vai ter a equação x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Agora é só procurar qual das alternativas tem essa daqui. X ao quadrado mais x menos 6 igual a 0, letra C. Show. Só uma dúvida que eu não me perdi aqui. Esse A e o X1 aí, o X2, por que você colocou esses valores aí? 1, 2, 3. Vamos lá. O A foi pelo seguinte: se você olhar as alternativas, todas elas o coeficiente A tá valendo 1. Sim. Sim. Ok? Ok. x1 e x2 são as raízes da equação. Olha agora o enunciado. Indique qual equação abaixo tem 2 e menos 3 como raízes. Ah, tá. Entendi. Então a forma fatorada é o seguinte, para todo mundo aí entender. É a maneira de você encontrar a equação do segundo grau, a lei, através das raízes. Então é como se fosse o caminho oposto, tá, gente?
Ó, o que a gente viu até agora? Dê a equação, me dá as raízes. Agora, o que foi pedido? Te dou as raízes e me dê a equação. Então, é o caminho oposto, tá vendo? A gente trabalhou equação, raiz. Aí fez delta, Bhaskara, soma, produto, caramba. Agora foi o quê? Com as raízes, qual é a equação? E por aí vai. Tem uma outra forma de você chegar nisso aí também, que é através de soma e produto. Entendeu? Você ia pegar aqui, ó, só que a soma, ela é menos B sobre A, só que o A a gente está considerando que vale 1 ali. Então, menos B é igual à soma das raízes. Só que quanto que vale a soma das raízes? Ó, 2 com menos 3 dá menos 1. Então, o oposto do B vale menos 1. Ou seja, o nosso B vale 1. O produto é dado por C sobre A. Só que como o nosso a questão está considerando que o A vale 1, então o coeficiente C vai ser o produto das raízes. 2 vezes menos 3, menos 6. Então você vai achar ali uma equação que tenha o A igual a 1, o B igual a 1 e o C igual a 6, menos 6. Então dá para fazer também por soma e produto. Aí só sobraria a letra C. Só que eu particularmente não curto muito esse método aí, porque geralmente os alunos gostam mais de cálculo, cara. E a forma fatorada ela é importante para a função do segundo grau. Então meio que eu já estou adiantando um assunto aí com vocês também. Show de bola. Salvar aqui. A equação tem duas raízes reais. Subtraindo-se a menor da maior, obtém-se questãozinha gostosa. Como que a gente resolve isso aí sem achar as raízes? Vamos lá. Através da relação de Bhaskara, nós temos que as raízes são calculadas fazendo menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. A maior raiz vai ser você considerando o delta ali positivo. Vai ser com sinal de mais. A menor raiz vai ser você considerando o sinal negativo, porque ele está subtraindo. Então, uma soma vai te dar a maior e uma diferença vai te dar a menor raiz. Você pode, num item, ele pedir a maior menos a menor. Se ele pedir a maior subtraída da menor, você vai ter a seguinte relação, ó. Esse cara vai trocar o sinal. Vai cancelar o B com B. Vai sobrar 2 raiz de delta sobre 2A. Raiz de delta sobre A. Isso aqui é se você fizer a maior raiz menos a menor raiz. Você vai ter
raiz quadrada de delta sobre 2A. É a relação da diferença entre raízes. Só que ali ele pediu subtraindo-se a menor da maior. Ele pediu o contrário. Ele pediu que você pegue a pequena, faça a pequena menos a grande. Então o que ele pediu ali foi o contrário. Ele pediu a menor menos a maior. Nesse caso, é só trocar o sinal, tá, gente? A diferença de uma relação para outra é apenas o sinal. Eu não sei se vocês repararam, mas quando nós trocamos a ordem assim, dos números na diferença, só o que muda é o sinal. Então, se eu faço 10 menos 2, dá 8. 2 menos 10 dá menos 8. Então, só o que muda é isso. É o sinal. Professor, por que você falou isso tudo? Porque se vocês tentarem resolver essa questão encontrando as raízes, vocês vão ter muito trabalho. Dá muito trabalho. Agora, com essa relação aqui, o negócio fica muito simples. Olha só, nossa equação é x ao quadrado 5x menos 14. Vamos resolver? Acho que aqui é positivo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vai achar o discriminante, porque para aquela relação eu preciso do discriminante. Então vai dar 25. Atenção aqui com esse sinal, tá, galera? Ó, esse negativo com esse negativo vai dar positivo, tá? 4 vezes 4, 16, vai dar 56. Mais 56, vocês vão ter aqui, ó, delta. 25 mais 56 vai dar 81. É isso mesmo? Isso, 81. Então, a menor raiz menos a maior vai ser menos raiz de delta sobre... Ah, não, perdão, gente. Isso aqui é sobre A. Ai, desculpa. Desculpa, é sobre A. Aqui, eu já tinha botado até aqui, ó. Gente, foi mal, cara. Já vai batendo cansaço. Quando vai se aproximando da terceira hora. Ainda bem que eu tinha colocado ali em cima, né? Depois eu faço um quadro bonitinho, tá? Faço um quadro bonitinho pra vocês. Eu falei assim, não é 2A, não, é sobre A. Então, isso aqui vai ser menos raiz quadrada de 81 sobre 1 menos 9. Alternativa, letra A. Então a questão mesmo era só fazer isso daqui. Aí eu passei um embasamento teórico para vocês. Tá? Vamos fazer um quadro resumo? Quadro resumo de relações? É bom, né? Fazer um quadro resumo aqui. Soma das raízes menos B sobre A. Produto das raízes C sobre A. E a gente tem a diferença, que aí oscila. Se for maior menos a menor raiz, vai ser raiz de delta sobre A. Se for o contrário, vai ser menos raiz de delta sobre A. Show. E agora, com esse conhecimento, muito difícil cair uma questão de equação de segundo grau que vocês não consigam resolver. Basicamente, a parte teórica foi toda, tá? Tem agora, claro, os problemas envolvendo equações de segundo grau, problemas envolvendo equações de primeiro, mas isso aí, foi até o que eu comentei, né? Falei assim, gente, é muito assunto, é muita teoria. A gente vai pegar a próxima semana e vai montar isso aí.
Mas tem mais algumas pra gente resolver. De fixar. Ó, considera a equação a metade da diferença entre a maior e a menor. Viu? Metade da diferença. Então a gente vai calcular a diferença, depois vai dividir por 2. Vamos calcular aqui o discriminante. A gente vai precisar dele. Então vai ser, ó, b ao quadrado. Por que eu fiz de azul, gente? Oi. Tô fazendo de azul o negócio aqui, mudei de cor. 2 ao quadrado, menos 4, vezes 8, vezes menos 3. Mais uma vez, ó, cuidado com esse sinal aqui. Esse menos com esse menos vai dar mais. Então vai ficar 4. 4 vezes o 32. 4 mais 96. Isso mesmo? Isso. Graças a Deus, o resultado deu 100. Então ele pediu a maior pela menor. Maior menos menor, raiz de delta sobre A. Só que ele pediu a metade, tá? Isso é tudo dividido por 2. Vamos calcular isso aqui primeiro? Vamos calcular isso aqui primeiro? O raiz de delta sobre A? Vai ser raiz de 100. O nosso A vale 8. 10 sobre 8. Simplificando, 5 sobre 4. Então, jogando aqui, 5 sobre 4 dividido por 2. Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Resultado 5/8. Letra A. Fazer isso daqui sem essa relação, vocês vão perder muito tempo. Imagina um conto, cara. Se a diferença das raízes deu 5/4, imagina as raízes. A sorte é que o delta deu 100. Mas, nossa, ia dar uma trabalheira. Vamos lá, mais uma. Essa daqui foi repetir a equação do segundo grau, cujas raízes são 2 e menos 3. Acho que a gente já fez. Ah, porque foi de uma outra banca. E aquela outra tinha até outras letras, cara. Eles copiaram na cara dura. A gente já fez essa, tá, gente? 2 e menos 3 a gente já fez. Agora essa aqui não. A equação do segundo grau, cujas raízes são iguais a 3/4 e 2/5. Nossa, mãe. Essa daqui eu vou fazer por soma e produto. Será que dá pra fazer por soma e produto? Deixa eu pensar aqui. O negócio, sabe o que é? Ó, vamos lá, ó. Aqui o nosso A tá sendo 6 e aqui o A tá sendo 20. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer só essa parte aqui. Tá? Pega aqui a dica. O A eu vou deixar para depois. O A eu vou deixar para depois, porque não está sendo um valor constante. O nosso x1 eu vou considerar que são 3/4. E o nosso x2 eu vou considerar que são 2/5. E, gente, segura aí porque vai vir conta, hein? Essa é a última questão da live. Ó, x menos 3/4 x menos 2/5. Vamos fazer aqui a distributiva. X com x, x ao quadrado. X vezes menos 2/5 vai dar menos 2x sobre 5. Agora eu faço aqui. Isso aqui vai dar menos 3x sobre 4. Agora a multiplicação. 3 vezes 2, 6, vai dar positivo. 5 vezes 4, 20.
Eu posso botar um igual a zero aqui, não tem problema. Somar essas frações, eu vou usar o método borboleta. Duas vezes 4, 8, então vai ficar menos 8 aqui. Com menos 15 aqui. Sobre 20. Então essa conta, menos 8 com menos 15 vai dar 23. No caso, menos 23x sobre 20, mais 6 sobre 20. E aí, no caso, para a equação ficar linear, você tem que multiplicar ela toda por 20. Ó. Você tem um denominador. Aí você lembra aquilo que eu ensinei lá na equação do primeiro grau, lembra? Aí multiplica tudo pelo MMC. Aí multiplica tudo por 20. Aí fica uma equação mais simpática. Ó, 20x ao quadrado, menos 23x, mais 6 igual a zero. Será que tem essa alternativa aí? Tem, a letra D. Que delícia. Gente, é isso aí. Tá, a gente finalizou aqui a parte de equação do segundo grau. Tem aqui, ó, parei exatamente na parte dos problemas envolvendo equações de segundo grau. Realmente não vai dar tempo, tá? Se vocês olharem, se vocês repararem, eu fiquei o tempo todo passando conteúdo. Então, só enrolei um pouquinho ali no início, que a gente bateu um pouquinho de papo, mas realmente não iria dar tempo, que é muita coisa. Próxima semana a gente cai dentro aí dos problemas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Interrompendo aqui a gravação. Valeu.